Bom, aqui na questão do Enem 2023, fala o seguinte: o circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2, L3 é associado em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão. Então, aqui, tipicamente, a gente tem um circuito misto, né? Ou seja, a gente tem um circuito tanto em paralelo quanto em série ao mesmo tempo, e você tem que lembrar das propriedades do circuito em série e paralelo. Você lembra das propriedades? Quando a gente tem um circuito em paralelo, a resistência total do circuito diminui, né? Porque quando a gente coloca eles em paralelo, o REC total diminui. Quando a gente liga resistências em série, a resistência total do circuito aumenta. Então o cara tinha que lembrar dessas propriedades para resolver esse probleminha aqui do Enem. Então aqui, vamos imaginar que, sei lá, a resistência é R. E aqui eu vou colocar a mesma resistência só para você ter uma noção, e aqui não tem problema nenhum colocar R e R. Ele não falou que esse R é igual a esse R aqui de baixo. Mas vamos supor que seja igual, né? E também, se não for, também não vai fazer muita diferença. Se eu pegar esse R e esse R aqui no caso, para a gente calcular a resistência equivalente dos dois, lembra? Quando as resistências elas são iguais, a gente divide pela metade. Então aqui a resistência equivalente em paralelo desses dois ficaria R sobre 2, tá? Repetindo, eu não sei se esse R da lâmpada é o mesmo do R de baixo. O problema não falou isso. Aqui é a mesma brincadeira, né? Se eu fizer aqui essa, essa brincadeira, se aqui for R, aqui também for R, vai ficar R sobre 2. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar também R sobre 2, porque também tem paralelo. Se eu somar esse carinha aqui, né? E te somar esse cara, mais esse carinha aqui do outro, a gente vai ter um REC aí, um REC X, né? Um REC aí, uma resistência equivalente do circuito total. Só que o problema me diz o seguinte: o problema ele nos diz, na verdade, que essa lâmpada L2 ela queima. Então, se a lâmpada L2 ela queima, o que acontece com o problema? Vai sobrar só o R. E se sobra só o R, na verdade, a resistência aqui vai ser o quê? Vai ser R, não R sobre 2. E com isso, a gente vai ter R sobre 2 mais R, não mais R sobre 2, mais R sobre 2. Ou seja, a resistência total do circuito está aumentando. Né? E o que acontece se a resistência do circuito aumenta? A gente tem que lembrar de Uri, lembra? A famosa primeira lei de Ohm, Uri. Então, a tensão aqui no caso é R vezes I. Se eu pegar aquele R e passar para cá, ele passa dividindo. Né? Então, a gente tem a seguinte relação. Então, se a resistência ela aumentou depois que a lâmpada queimou, a corrente vai fazer o quê? A corrente ela vai diminuir. Né? Então, porque são grandezas inversamente proporcionais. Resistência aumenta, ali a corrente vai diminuir. Se a corrente diminui, significa o quê? Significa que vai passar menos energia no circuito. Se passa menos energia no circuito, o brilho das lâmpadas, no caso L2 e L3, vai o quê? Vai diminuir, vai ser menos intenso. Tá? Então, aqui olhando para a alternativa, qual alternativa indica essa brincadeira? Então, aqui seria o item A. Os mesmos? Não. O brilho não vai ser o mesmo, letra B. Vai ser mais intenso? Pelo contrário, né? Vai ser menos intenso. A letra C aqui, no caso, menos intenso, seria a alternativa correta. Né? Aqui o item D, ele fala menos intenso para L1 e o mesmo para L3. Não, a lâmpada L3 não vai ficar a mesma coisa. Também vai diminuir a intensidade do brilho dela. E aqui no item ele fala mais intenso para L1, não vai ficar mais intenso, vai ficar menos intenso. Então aqui a alternativa C seria a alternativa correta, tá? Então aqui é um probleminha que o cara tinha que lembrar da propriedade da associação em série e associação em paralelo. Lembrar que a resistência equivalente em paralelo a gente calcula de tal jeito, a resistência equivalente em série a gente calcula de outro jeito, né? E aí, lembrando, né, sabendo disso, a gente tem que lembrar que a resistência do circuito ela vai aumentar. Se a resistência elétrica aumenta, a corrente vai diminuir, né? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Bacaninha? Gostaram aqui da explicação? Bom, se gostou, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outros que vão te ajudar na prova de física ou vestibular qualquer.